Olá, meus amigos do YouTube, estamos aqui para fazer o nosso pós-planejamento. Vamos falar do dia 14 de maio até hoje, dia 21, tá bom? Talvez eu tenha que ter gravado esse vídeo na segunda-feira, mas por conta da pouca quantidade de jogos, né? Eu deixei um pouquinho para acumular para a gente poder ter o que conversar. Devagarzinho, como vocês estão vendo aí, devagarzinho eu estou montando o meu escritório novo. Ainda não tô com o áudio 100% do jeito que eu quero, porque ainda faltam algumas coisas aqui, mas já tá tomando forma, né? Eu vou trocar esse monitor que tá muito grande, vou voltar a utilizar. Tô usando um monitor de 43 polegadas, que é quase uma TV. Eu vou voltar a utilizar 2 monitores de 24 polegadas, que eu acho que é o suficiente para mim, que eu utilizava no passado, em 2017, acho que eu usava. E aqui com ele de 43 eu tenho que ficar erguendo muito a cabeça, então eu vou voltar para 2 monitores menores, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Vamos começar falando sobre dia 14, né, que foi uma terça-feira. O principal destaque foi o jogo decisivo entre City e Tottenham. Para quem não se lembra, nesse jogo, se o City tropeçasse, né, era o último possível tropeço do City. Para quem, obviamente, estava mais antenado, né? O Tottenham tinha 2 possibilidades: vencer esse jogo e talvez ir para a Liga dos Campeões, porque o Aston Villa acabou por perder o seu jogo na na casa do Crystal Palace, porém talvez muito influenciado pelo fato de já ter confirmado a sua vaga naquele momento. O Tottenham precisava vencer o City. Talvez se o Tottenham tivesse vencido o City ou empatado com o City, o Aston Villa tivesse ganhado ou até empatado do Crystal Palace. A gente nunca vai saber, né? Um cenário que não dá para saber. Mas o fato é que o Tottenham segurou firme, tentou, complicou a vida do City até onde deu. Depois que tomou o primeiro gol, sinceramente, até os torcedores do Tottenham, já tinha alguns pedindo, né? Mas até os torcedores do Tottenham comemoraram, porque o fato é que o City vencendo, o título provavelmente ficaria com o City, porque o City só dependeria de si. Caso o City empatasse, o título já dependeria do Arsenal. Então, sinceramente, e o Arsenal demorou para virar o jogo contra o Everton. Então, sinceramente, esse foi um jogo de debandada, né? De decisão. Não consegui encontrar oportunidade de trabalho por aqui, tá? Principalmente depois desse primeiro gol do City, eu tive muita dificuldade de encontrar um cenário que me fizesse entrar no over. Por mais que tenha saído aqui um pênalti no final, numa jogada do Jeremy, eu acabei não entrando, porque eu não vi o Tottenham assim com tanta vontade no momento que eu estava analisando. Aí no finalzinho o Tottenham começou a vir para cima e cedeu o contra-ataque, mas eu já achei que estava tarde demais para me expor. O Real Madrid goleou o Alavés e aí foi um jogo de levantar a taça, né? O Jude Bellingham, se eu não me engano, teve nota 10 aqui no SofaScore. O Vini Júnior também jogou muita bola. O Courtois voltando a catar muito, né? Fazendo excelentes defesas. O Júnior Barranquilla venceu a LDU na Sul-Americana. O Atlético Mineiro, surpreendentemente, perdeu para o Peñarol. Eu acho difícil o Atlético conseguir agora a melhor colocação geral, porque o Palmeiras já está com 13 pontos. Então, se o Palmeiras vencer o seu jogo contra o São Lourenço, já era. O Palestino empatou com o Milionários. Esse não foi um resultado ruim para o Flamengo, né? Pelo contrário. O Corinthians venceu o Argentino Júnior. Eu esperava um Argentino Júnior complicando um pouco mais a vida do Corinthians. Não foi o que aconteceu, né? O Rangers venceu o Dundee, mas aí depois o Rangers acabou por perder o campeonato. Girona perdeu para o Villarreal. E na Série B, o destaque aqui para Vila Nova e Novo Horizontino. Avaí e CRB não estava dentro do meu planejamento, confesso para vocês. Esses jogos à noite é mais complicado para mim. No dia 15, o Brighton enfrentou o Chelsea. Esse era um jogo que eu tinha uma expectativa para trabalhar gols e assim o fiz. Trabalhei o mercado de over limite no final e consegui pegar esse gol do Brighton no último suspiro, né? O Chelsea é uma equipe impressionante como ela tem regularidade em sofrer gol no final. Impressionante. O United venceu o Newcastle, não trabalhei esse jogo, achei um jogo muito louco. Estava mais focado no jogo do Chelsea. Depois, tivemos Atalanta e Juventus, final da Copa Itália. Deixa eu ver se eu encontro aqui embaixo. Aqui, ó. Jogo muito difícil de trabalhar. Muito difícil. A Atalanta, ela teve, depois do gol da Juventus, no início do Vlahovic,
ela teve domínio do jogo, mas esse domínio não foi convertido em chances. Primeira situação de perigo mesmo foi no segundo tempo, quase final do segundo, depois dos 70 minutos, com o Lukman finalizando na trave. Eu achei, ainda teve um gol anulado da Juventus, do Vlahovic, mas eu achei uma Juventus mais resguardada e uma Atalanta pouco efetiva numa criação contra uma defesa fechada. Então, sinceramente, achei que a Atalanta não demonstrou um bom futebol e isso passou uma opinião ruim, né? Uma impressão ruim para o mercado. Não é à toa que o mercado colocou o Leverkusen como mais favorito depois desse jogo da Atalanta contra a Juventus. Isso diz muito sobre o que a gente pode esperar daquele jogo, né? Porque se o Leverkusen sair na frente, a Atalanta pode ter as mesmas dificuldades. A diferença é que o Leverkusen é um pouco mais agressivo no contra-ataque do que a Juventus. Na Libertadores, principal destaque ficou o Flamengo vencendo a Bolívar por 4-0, sem susto, né? Já era esperado. Palmeiras venceu o Del Valle por 2-1. Palmeiras, sim, provavelmente vai ter a melhor campanha geral da competição. E essa surpresa aqui para mim foi muito forte. Eu não trabalhei esse jogo, mas se tivesse trabalhado, teria provavelmente tomado esse gol do Danúbio aqui. Esse é aquele tipo de gol que é espírita, né? Vem da bunda, não tem como. Aqui não tem o que fazer, né? Tomar e chorar e ficar quieto. Não inventar moda, não aumentar a gestão nem nada. Não tentar recuperar, porque só dava Atlético, Danúbio, 2 gols de contra-ataque. Esse é o tipo de jogo que machuca, né? Além disso, na Sul-Americana, o Fortaleza conseguiu um excelente resultado na Bombonera. Isso é muito difícil. Poucas foram as equipes que conseguiram isso. Na La Liga, o Atlético de Madrid venceu, o Celta venceu, o Cádiz venceu e o Vallecano venceu o Granada. Destaque aqui na Série B para o Santos, que retomou a liderança da competição. E o Sport perdeu para o Ituano, então o Sport já está um pouco atrás aqui do Santos e do Goiás. No dia 16, quinta-feira, tivemos o primeiro jogo aqui o segundo jogo dos playoffs, desculpa, da Championship, das semifinais. O Leeds. Aqui a minha expectativa era o seguinte: esperar um cenário de caos para trabalhar gols. E foi o que aconteceu. O Leeds abriu 2-0, o time do Norte partiu para cima, o Leeds foi encontrando espaço e eu trabalhei a favor de mais gols por aqui. Me posicionei depois do 2-0, poderia ter pego uma cotação melhor, sendo bem sincero para vocês. Tivemos também Almeria e Barcelona. Esse foi um jogo que eu não foquei, não achei que valeria tanto a minha atenção. Talvez eu tenha perdido uma oportunidade de trabalhar a favor do Barça, mas enfim, foi escolha minha. Não sei se você conseguiu trabalhar esse jogo. O Betis empatou com o Las Palmas. Esse empate aqui acabou sendo um resultado esperado, porque o Las Palmas é um time chato dentro de casa, mas acabou prejudicando o Betis, né? A gente vai falar sobre esse outro jogo do Betis que deu a classificação da Europa League pro Real Sociedad. Botafogo, com uma atuação ruim fora de casa, vamos ser sinceros. O Universitário teve bastante oportunidade, o Botafogo raramente aproveitou. Quando aproveitou com o Jefinho, marcou. E esse foi um resultado excelente. Além de classificar o Botafogo para as oitavas, num grupo onde o Botafogo começou perdendo as 2 primeiras, ainda dá a oportunidade do Botafogo brigar pela liderança do grupo. O Cruzeiro venceu o La Calera, o Fluminense venceu o Cerro Porteño, Racing e Bragantino venceram, vão desempatar no final, e o São Paulo não conseguiu ganhar do Barcelona de Guayaquil. Na sexta-feira, dia 17, a Fiorentina e o Napoli ficaram no 2-2. Esse era um jogo já difícil mesmo, né? Onde a Fiorentina tinha a possibilidade, talvez se vencesse, de já ter garantido a sua vaga para a Conference, mas acabou se complicando, vamos dizer assim, mas era um jogo parelho. A Fiore saiu atrás e depois virou o jogo, mas o Napoli conseguiu um empate. Não trabalhei nesse jogo aqui. Tivemos um jogo entre Al Hilal e Al Nassr, colocando frente a frente aqui os 2 principais times da Arábia Saudita. Parecia que o Al Nassr iria conseguir vencer, o Mitrovic empatou no finalzinho. O jogo do Southampton com o West Brom foi muito parecido com o cenário do Leeds, né? A diferença foi que os gols saíram no segundo tempo. Southampton colocou o West Brom numa situação de desespero, de caos, e deu para trabalhar a favor de gols no final. Quem trabalhou aqui o over limit, acho que fez uma boa entrada. A cotação estava até interessante, tá? Eu acho que foi isso, né? Na Série B, um empate do Novo Horizontino, uma vitória do CRB. O Benfica tinha empatado aqui o jogo contra o Rio Ave. Se eu não me engano, esse empate do Benfica deu o título para o Sport. O
Sport nem precisou entrar em campo. No dia 18, sábado, foi uma rodada praticamente voltada para o alemão. O Leverkusen, campeão invicto da competição, segurou o 2-1 aqui contra o Augsburg. O Heidenheim rebaixou o Colônia com 4-1. Também um jogo interessante para trabalhar gols. Cenário de caos aqui. Colônia precisava muito, o Heidenheim saiu na frente. Aí dava para a gente trabalhar essa situação de contra-ataque do Heidenheim, que aconteceu depois que o Colônia empatou, fez o 3-1. Daria para ter trabalhado no over à frente e no over limite aqui, tá? Não seria um resultado uma posição ruim. A vitória do Union Berlim, esse jogo eu não trabalhei. A vitória do Union Berlim, com 2 penais perdidos ainda, salvou o Union Berlim por conta do saldo de gols do Bochum. O Bochum acabou tomando 4-1 do Bremen. Esse foi um jogo que eu trabalhei e foi um jogo, vamos dizer assim, moleza para trabalhar, porque de novo eu trabalhei no cenário de caos. Quem precisava do resultado era o Bochum, o Bremen não precisava, o Bremen saiu na frente, o Bremen ampliou o placar. Quando o Bremen ampliou o placar e o Bochum saiu para cima, era um jogo de contra-ataque o tempo todo, então dava para ter buscado gols. Não consegui acompanhar tanto Hoffenheim e Bayern, apesar da vitória do Hoffenheim. O time do Hoffenheim só garantiu vaga para a Conference e não conseguiu ir para a Europa League. Tá bom, até para a temporada que fez. Stuttgart, 4-0 no Gladbach. Também era um jogo que no segundo tempo daria para ter pego gols, porque o Gladbach começou a se assanhar e o Stuttgart foi para cima no contra-ataque. A vitória do Mainz, não trabalhei esse jogo, salvou a equipe por aqui também, tinha uma ameaça. Despedida do Marco Reus com um gol. Também era uma situação de jogo praticamente de um time só. O Darmstadt pouco conseguiu fazer. Sinceramente, não olhei tanto. A cotação do Dortmund estava muito baixa. Acabei ficando de fora. Leipzig e Frankfurt. O Leipzig chegou a estar vencendo por 2-0 e o Frankfurt buscou recuperação. Sinceramente, não fiz nada nesse jogo também, tá? Trabalhei mais no mercado de gols nessas partidas, principalmente em Heidenheim, Colônia, Bremen e Bochum, tá? Atalanta venceu o Lecce por 2-0. Isso deu uma tranquilidade para a Atalanta e classificou a Atalanta para a Liga dos Campeões. E o Torino venceu o Milan por 3-1. E essa vitória deixou o Torino próximo da Conference League, ainda brigando, né? O Porto conseguiu vaga na Europa League vencendo o Braga. E o Sporting não tinha precisado entrar em campo para ser campeão, mas venceu o Chaves e chegou na pontuação de 90 pontos por aqui. O Celtic foi campeão da Escócia, nenhuma novidade, né? Deixa eu ver se eu deixei passar alguma coisa. O Goiás goleou o Botafogo e agora é o vice-líder da competição. E o time do Avaí venceu o Sport, segunda derrota seguida do Sporting. Perdeu para o Ituano e perdeu para o Avaí. O Sport que estava com 2 jogadores a menos. Foi isso? Foi. Tomou 2 cartões vermelhos e aí no finalzinho o time do Avaí conseguiu a virada. No dia 19, domingo, tivemos a rodada decisiva na Premier League. City venceu. O West Ham não deu nem tempo de pegar esse gol aqui do Foden, porque esse gol saiu com 2 minutos. Eu estava esperando uma construção de superioridade. Não deu tempo. Paciência, né? O Arsenal não jogou bem contra o Everton, tomou gol de bola parada aqui e teve que virar no finalzinho. Era passível de se buscar esse gol no final. Para quem estava buscando uma cotação mais alta do Arsenal ou para quem estava buscando um over limite, acho que tinha caminho. E foi isso, tá? Acompanhei no máximo aqui o jogo do Liverpool contra o Wolves, mais para ver ali aquela coisa melancólica da despedida do Klopp, mas não peguei nada, principalmente depois da expulsão do Wolverhampton. Ficou um pouco mais difícil para trabalhar aqui. O mercado esmagou demais a cotação do Liverpool, eu preferi ficar de fora. Destaque para a goleada do Santos sobre o Brusque. Mirassol venceu o Ituano, Operário e Ceará empataram. Na Série A do italiano, o Sassuolo foi rebaixado. Infelizmente, eu gosto muito do Sassuolo. O Empoli ainda nutriu esperança aqui, assim como a Udinese, de escapar. Inter e Lazio ficou no 1-1. A Lazio confirmou a sua vaga aqui para a Europa League. A Roma tinha chance ainda, com a vitória sobre o Genoa, de ir para a Champions, mas com a vitória da Atalanta não tem mais chance. E na La Liga, o que teve de legal? Teve o 4-4, né? Entre Real Madrid e Villarreal. Muita gente ali achando que o Real já tinha ganhado o jogo depois que fez o 4-1. E do nada, o Sorloth, companheiro do ataque da seleção norueguesa do Haaland, simplesmente fez 4 gols.
simplesmente, né? O Barcelona meteu 3 aqui na equipe do Raio Vallecano, lembrando que a La Liga já está toda definida, né? Praticamente, principalmente a parte de rebaixamento. No dia 20, que foi segunda-feira, a Salernitana enfrentou o Verona, deu para trabalhar o 2,5 aqui no ao vivo, tá bom? Talvez tenha forçado um pouquinho a barra, porque foi o primeiro chute praticamente da Salernitana no gol, mas o Verona tinha espaço para contra-atacar, o gol acabou saindo do lado da Salernitana, e aqui talvez tenha sido o maior acerto da minha semana. Eu trabalhei o over 2,5 nesse jogo do Bolonha com a Juventus, me posicionei um pouco pré-live, eu não costumo fazer isso, mas me posicionei com um pouco da minha stake no pré-live, porque eu estava bastante confiante no cenário de leveza desse jogo. Esse jogo ele tinha uma expectativa de ser under, por conta do histórico, por conta do estilo das duas equipes, mas eu trouxe um cenário para minha cabeça e compartilhei com vocês no BDM, de uma situação onde a Juventus vinha leve por ter pelo menos ganhado a Copa Itália e se classificado para a Champions, e o Bolonha por ter se classificado para a Champions, né? Depois de 40 anos, se eu não me engano, o Bolonha volta para a Champions. Então era um jogo leve, onde o Bolonha se despedia da sua torcida. Foi um jogo over, foi um jogo onde o Bolonha, depois do 3-0, começou a errar passe bobo. A Juventus veio para cima, 3-3, e acabou se cumprindo um jogo muito leve, né? Um jogo de entretenimento, pirotecnia. E foi. Poderia ter trabalhado até no 3,5, mas gostei de ter trabalhado aqui o 2,5. Peguei uma cotação muito alta, a cotação do 2,5 estava muito alta para um jogo como esse, nesse cenário. Nem sempre a estatística vai dizer alguma coisa para a gente tem que analisar muito bem o cenário, como eu sempre gosto de falar para vocês, tá? Aí, na Série B, o América virou para cima do Guarani. O Guarani não tá numa fase legal, cara. 19º na Série B, uma vitória em 6 jogos, 5 derrotas. Guarani e Ituano estão numa situação bem complicada, né? E no dia 21, que foi hoje, tivemos o Bragantino com o Souza. Nesse momento está rolando um intervalo, por isso que eu estou gravando aqui para vocês. O Bragantino, como já era esperado, está numa situação tranquila, já está vencendo, né? Então no agregado está 2-1. Provavelmente Souza tende a se expor aqui e vai dar espaço. Eu vou deixar para falar do Vasco com o Fortaleza no nosso planejamento no nosso pós-planejamento de sexta-feira, tá bom? Ainda tem mais à noite o jogo da Copa da Argentina, né? Entre Temperley e River, e também esse jogo da Copa da Liga da Argentina que está rolando entre Vélez e News Old Boys. Meus amigos, eu vou ficando por aqui. Quero que você me conte aqui embaixo como é que foi a sua semana. Lembrando que está acabando a temporada, hein? Mas está acabando a temporada europeia, mas vai começar a Euro e vai começar a Copa América. Então a gente não vai ficar órfão de bons jogos, tá bom? Espero que você me conte como é que foi a sua semana, das suas oportunidades, suas dificuldades. Você me contando, outras pessoas vão ler aqui embaixo, vão provavelmente tirar aprendizado, você vai tirar aprendizado de outras pessoas. Eu gosto de utilizar essa área de comentários para que você não fale só comigo, que eu vou ler, mas que você fale para os outros parceiros aqui do clube de membros que estão nessa caminhada também, seja como trader, seja como Panther. Beleza? Muito obrigado pela companhia, a gente se vê na sexta-feira. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus.